Muito obrigada. É uma honra participar aqui do Congresso Futuro do Direito. Eu agradeço ao Fabrício Bastos, a Daniele Rego Silva e a todos os organizadores pelo convite. É um prazer e uma alegria estar aqui dividindo esse painel com duas grandes profissionais, doutora Carolina Minsen, doutora Érica Menezes. Eu estou muito feliz por estar aqui e na pessoa aqui do nosso mediador, doutor Lucas Macedo. Eu cumprimento todos que estão acompanhando esse evento aqui de maneira online e espero contribuir para esse debate. Bom, vou fazer aqui algumas considerações acerca da utilização de novas tecnologias, da própria inteligência artificial no âmbito da saúde, no âmbito da medicina, e a forma como tudo isso pode impactar a avaliação da responsabilidade civil do médico, que hoje é feita sob a forma da responsabilidade subjetiva, mediante a aferição de uma imprudência, negligência ou imperícia. Então, o primeiro questionamento que eu coloco aqui, e aqui seguindo a fala da doutora Carolina, que bem relatou aí todo o progresso da telemedicina, mas efetivamente da medicina aqui, né? Falando sobre o painel do direito médico. Será que a utilização da inteligência artificial por um médico para realizar um diagnóstico de Covid-19, por exemplo, poderia fazer com que esta responsabilidade dele pudesse agora ser aferida sob a modalidade de uma responsabilidade objetiva? Será que estaríamos aqui diante de uma automatização da medicina? Ou será que a atividade médica poderia ser considerada uma atividade de risco e com isso o médico estaria atraindo para si os ônus dessa responsabilidade objetiva? Estas são apenas algumas reflexões, alguns questionamentos, e de antemão eu já digo a vocês que nós não temos respostas prontas, esse tema ainda não foi objeto de debate perante os nossos tribunais, embora tenhamos aí um grande número, trazido inclusive pela doutora Carolina, um aumento progressivo da judicialização da medicina, nós ainda não temos demandas relacionadas à utilização de inteligência artificial relacionada à responsabilidade civil do médico. Eu tenho conhecimento de um único julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relacionado a um paciente idoso que sofreu um dano em uma cirurgia robótica, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu, portanto, a responsabilidade objetiva dessa instituição hospitalar em virtude de uma infecção decorrente de uma má asepsia do robô cirurgião. Então, nós temos aqui um primeiro julgado envolvendo a responsabilidade civil da instituição hospitalar, no que se refere à utilização de inteligência artificial no âmbito da saúde, especificamente no âmbito da responsabilidade civil do médico, já que esse julgado acabou exonerando o médico desse dever indenizatório, reconhecendo que a responsabilidade era objetiva e exclusiva da entidade hospitalar. Bom, o meu tema aqui é trazer algumas breves reflexões acerca da responsabilidade civil decorrente da inteligência artificial, da utilização de inteligência artificial. Então, nós precisamos saber o que é inteligência artificial e como ela é utilizada no âmbito da medicina. E quando falamos na IA, na inteligência artificial, nós estamos aqui nos referindo a uma inteligência similar à humana, que vale-se de mecanismos de software para execução de tarefas de forma automatizada, que se fossem executadas pelo homem, seriam consideradas inteligentes. A IA vale-se, portanto, da inteligência humana como um paradigma. E na medicina, ela é especialmente utilizada para o diagnóstico de doenças e para a recomendação de tratamentos. E nós já temos, como eu disse a vocês, já é uma realidade no nosso país a realização de cirurgias robóticas. Nós já temos cirurgias sendo realizadas por robôs cirurgiões, e isso acontece especialmente nas especialidades de ginecologia e de urologia. Fato é que a inteligência artificial, como bem dito pela doutora Carolina, ela traz incontáveis benefícios para toda a sociedade, ela traz benefícios indiscutíveis para todos nós enquanto pacientes. A utilização de inteligência artificial facilita o diagnóstico, traz uma maior rapidez diagnóstica, e com isso nós temos também uma possibilidade de intervenção médica muito mais precoce, o
que traz aí a possibilidade de cura de inúmeras doenças, um aumento da qualidade de vida, um aumento da expectativa de vida. Inclusive, aqui no momento da pandemia, nós tivemos alguns softwares desenvolvidos em outros países, especialmente na China, para traçar, para antecipar, ou melhor, para tornar mais ágil o diagnóstico da Covid-19 e, com isso, facilitar ali uma intervenção mais precoce, de forma a conter a disseminação da doença. Nós tivemos, inclusive aqui no nosso país, nós estamos tendo o desenvolvimento de um software, software RADVID-19, que busca também. Esse software ainda está em desenvolvimento, então ele ainda está anexando ali dados clínicos, dados de imagem de outros pacientes, a fim de que ele possa desenvolver os seus algoritmos e trazer aí a possibilidade de ser utilizado no desenvolvimento de um procedimento diagnóstico para a Covid-19. Então, nós temos a inteligência artificial trazendo inúmeros benefícios para toda a sociedade, para toda a coletividade, e quando nós falamos em cirurgias robóticas, nós também aqui temos inúmeros benefícios quando comparada, por exemplo, a uma cirurgia convencional. Então, a cirurgia robótica, ela é realizada de forma muito menos invasiva e com muito mais precisão do que uma cirurgia convencional. Nós temos que essa cirurgia, por conta dela ser menos invasiva, a própria incisão dela é menor do que uma cirurgia convencional, e isso faz com que haja ali a redução dos percentuais de complicação e intercorrência pós-cirúrgicas. Nós temos com isso a redução do tempo de internação. Havendo a redução do tempo de internação, nós temos também a possibilidade da redução das despesas hospitalares. Nós temos dispositivos médicos que foram criados para a redução de riscos hospitalares. A própria Robolaura, que foi criada por um cientista, inclusive aqui do Paraná, ela atua de forma muito intensa na redução do percentual de sepse de pacientes, haja visto que ela consegue realizar uma varredura a cada 4 segundos dos dados clínicos do paciente, permitindo, portanto, uma intervenção médica muito mais rápida e muito mais precoce, e com isso evitando que esses pacientes sofram um dano maior. Nós temos, portanto, inúmeros benefícios advindos da utilização da inteligência artificial no âmbito da medicina, mas fato é que isso também acaba expondo os pacientes a outros novos danos, inclusive, conforme a doutora Carolina falou, ao desenvolver aí softwares para realização da telemedicina, softwares para antecipação de um diagnóstico, para um diagnóstico mais precoce, nós temos esses benefícios, mas de outro lado, nós temos, por exemplo, um compartilhamento muito maior de dados desses pacientes, uma possibilidade de que esses dados sejam vazados, haja visto que envolve outros profissionais. Então, falando aqui numa teleinterconsulta, os dados não ficam mais restritos ao paciente e médico clínico. Então, havendo a intervenção de um especialista, nós temos também o compartilhamento desses dados com um outro profissional. Falando aqui dos dispositivos médicos para a realização de diagnósticos, nós temos também a possibilidade de um percentual de imprecisão diagnóstica. Então, temos dispositivos médicos sendo utilizados para diagnósticos de AVC, para diagnósticos oncológicos, mas nenhum deles traz uma precisão de 100%. Então, há sempre um percentual de imprecisão que deve ser considerado por esse profissional. Falando aqui das cirurgias robóticas, quais os riscos, os novos riscos que esse paciente poderia estar sujeito? Uma queda da conexão no momento da cirurgia, um defeito ou uma pane do robô cirurgião, são todos novos danos que podem advir da utilização de tecnologias novas de inteligência artificial. E aqui, mais uma vez, fazendo o mesmo questionamento que eu fiz no início da minha exposição, de que forma nós podemos avaliar a responsabilidade civil dos profissionais em decorrência da utilização da inteligência artificial? Será que nós podemos falar que a medicina está sendo automatizada ou que o médico estaria desenvolvendo uma atividade de risco e, com isso, ele estaria atraindo para si uma responsabilidade objetiva?
Vamos dar um exemplo aqui. Caso um médico esteja diante de um possível diagnóstico de Covid-19 e ele valha-se de um software que analisa radiografias e tomografias de tórax, e esse dispositivo erroneamente traga um resultado falso negativo ou falso positivo, esse médico, ao acolher esse diagnóstico trazido pela IA, pela inteligência artificial, ele teria incidido em um erro de diagnóstico? Vejam só, o grande ponto aqui a se avaliar é exatamente a autonomia da inteligência artificial. O professor Felipe Medon, um grande estudioso da responsabilidade civil decorrente da inteligência artificial, ele nos diz o seguinte: quanto mais autônoma for a inteligência artificial, mais objetiva torna-se esta responsabilidade. Então, o que nós devemos avaliar quando falamos desta atividade médica que se vale da inteligência artificial é exatamente avaliar o grau de autonomia que o médico concedeu à inteligência artificial. Se o médico confia cegamente nesse resultado trazido pela IA, desconsiderando outros sintomas, desconsiderando exames, avaliações clínicas, que poderiam conduzir a um outro resultado, nós temos aqui que ele pode sim ter atuado de forma negligente, concedendo uma autonomia plena a essa inteligência artificial e, portanto, ele poderá sim ser responsabilizado por esse erro de diagnóstico. Agora, se esse resultado trazido pela inteligência artificial é consentâneo com todos os demais elementos que esse médico dispõe para traçar um diagnóstico, então ele realizou uma boa anamnese, um bom exame físico desse paciente, ele considerou os sintomas que se faziam presentes naquele momento e traçou um diagnóstico que, embora seja consentâneo com o diagnóstico trazido pela inteligência artificial, nós não podemos dizer aqui que houve um erro de diagnóstico. Exatamente porque a inteligência artificial aqui foi utilizada em um caráter complementar e não com autonomia plena. O que nós devemos avaliar, portanto, é que a tomada de decisões em âmbito médico, ela não pode ser outorgada exclusivamente à inteligência artificial. A inteligência artificial traz muitos benefícios, ela pode e deve ser utilizada no âmbito da medicina, no âmbito da relação paciente-médico, mas ela deve ser utilizada como um suporte para a tomada de decisões. O médico continua a deter esse seu dever clínico, esse seu compromisso com o paciente de traçar um diagnóstico segundo os seus conhecimentos científicos. O médico não pode descurar do seu dever de cuidado. A inteligência artificial, ela deve funcionar como um auxílio à decisão clínica. Então, penso eu que se o médico não outorga essa autonomia plena e se ele vale-se dessa inteligência artificial como um suporte para a sua tomada de decisões, a sua responsabilidade deve ser aferida nos termos do que já vem decidindo a jurisprudência em casos de erro de diagnóstico. Ou seja, se o médico possuía duas hipóteses diagnósticas, o fato dele ter escolhido uma delas, isso não caracteriza erro de diagnóstico. Ainda que o equívoco seja da inteligência artificial, se ele estava respaldado em outros fatores, em outros elementos relacionados ali à sua atividade clínica. Agora, avaliando essa questão da responsabilidade, no que se refere à própria cirurgia robótica, caso um paciente, em primeiro lugar, como é que se realiza uma cirurgia robótica, como é que se dá uma cirurgia robótica? Ela é realizada no campo cirúrgico através de um robô cirurgião. No entanto, nós temos um médico do outro lado aqui da tela, que controla os movimentos desse robô cirurgião através de 2 joysticks. Então, o médico realiza os movimentos que serão reproduzidos pelo robô cirurgião. Então, se o paciente sofre um dano em uma cirurgia robótica, esse robô, por exemplo, realiza ali um movimento abrupto que venha dilacerar parte de um órgão do paciente. Como é que nós vamos avaliar essa circunstância? Da mesma forma, nós sabemos que na cirurgia robótica,
A inteligência artificial também não é dotada de autonomia plena. O médico continua a ser o executor responsável desse procedimento cirúrgico. Então, o que nós devemos avaliar, na verdade, é qual é a origem desse dano sofrido pelo paciente. O dano decorre de um desvio de conduta do médico? Porque se ele decorre de um desvio de conduta do médico, o médico, com toda certeza, deverá sim ser responsabilizado. Se o robô reproduziu um movimento equivocado realizado pelo profissional, o dano decorre de um ato médico, de um ato essencialmente médico praticado por esse profissional e, portanto, ele responde por sua imprudência. Agora, uma questão que deve ser avaliada aqui refere-se à própria perícia desse profissional para realizar uma cirurgia robótica. Então, vejam só, quando nós falamos em perícia, nós aqui estamos nos referindo à capacidade técnica, à expertise desse profissional para realizar um determinado procedimento cirúrgico convencional, procedimento cirúrgico aberto. Agora, se esse procedimento será realizado através da intervenção de um robô cirurgião, então a perícia médica, ela deve também ser avaliada segundo esse caráter da técnica, do treinamento desse profissional para manusear, para conduzir os movimentos desse robô cirurgião. Nós não podemos nos ater agora à avaliação dessa perícia simplesmente ao fato dele ser um cirurgião. Além dele ser um cirurgião, ele tem que ser agora também treinado, capacitado para manipular esta inteligência artificial, sob pena de responder aqui também, mais uma vez, por uma imperícia. Então, mais uma vez, por um ato culposo, e sendo aí, lhe sendo imposto o dever indenizatório. Agora, se de outro lado, esse dano sofrido pelo paciente decorre de um defeito desse robô, então, naquele processo, o médico provou que agiu com prudência, com diligência e com perícia. E que o dano, o movimento abrupto realizado pelo robô, decorreu de um defeito dessa inteligência artificial. Então, nesse caso, nós temos que o médico não poderá ser responsabilizado, já que aqui esse defeito deve ser imputado ao proprietário desse equipamento, que é o hospital, de forma solidária com o próprio fabricante desse equipamento, desse dispositivo médico. Então, aqui nós falamos em uma responsabilidade objetiva e solidária da própria instituição hospitalar, juntamente com o fabricante desse robô cirurgião. Devemos ainda avaliar uma terceira circunstância, no caso em que o dano decorre ou possa decorrer de uma má manutenção desse robô. Então, o movimento abrupto realizado pelo robô decorreu de uma falha na manutenção desse equipamento, uma falha do próprio hospital. O hospital, nos mesmos termos em que aconteceu o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, eu disse a vocês que o paciente idoso, ele foi indenizado, porque a perícia aferiu que esse robô cirurgião não tinha sido, o dano advindo ao paciente seria decorrente de uma má asepsia desse robô cirurgião. Então, aqui estamos diante de uma falha de um possível preposto do hospital, de um enfermeiro ou de um auxiliar técnico que deveria ter realizado a manutenção desse equipamento, seguindo as recomendações do fabricante, mas ele não o fez. E aqui, portanto, esse hospital é que irá responder de forma objetiva por esse dano sofrido pelo paciente. E, por fim, eu quero trabalhar com vocês aqui, a questão afeta ao próprio dever informacional que incumbe a esse profissional dentro da relação estabelecida com o seu paciente. Quando nós falamos em um dever informacional, em um procedimento cirúrgico comum, em um procedimento convencional, nós dizemos que o médico deve informar ao seu paciente os riscos, os objetivos, os benefícios, as alternativas advindas desse procedimento cirúrgico. Agora, quando nós falamos que há a possibilidade ou há a alternativa de um procedimento convencional ser substituído por uma cirurgia robótica, nós temos aqui uma ampliação, uma expansão desse dever informacional.
Exatamente porque agora não cabe ao médico informar ao paciente exclusivamente os riscos que podem advir de um procedimento cirúrgico. Ele deve também funcionar agora como um intermediário informacional. O que significa isso? Significa que todas as informações que ele recebeu do fabricante desse robô no momento do seu treinamento, ele deve repassar, ele deve transmitir ao paciente. Então, os eventos adversos decorrentes do uso da própria tecnologia, como, por exemplo, a possibilidade de uma queda de conexão no momento da realização da cirurgia, a possibilidade de que haja uma invasão por um hacker ali naquela rede no momento da realização da cirurgia, a possibilidade de que exista um time delay entre o movimento realizado pelo médico e o movimento reproduzido pelo robô cirurgião, possam fazer surgir um dano ao paciente. Então, se estamos diante de eventos adversos previsíveis, eles devem ter sido informados ao paciente. Agora, uma observação: os tribunais terão que rever o seu posicionamento acerca da imputação quase que automática ao médico quando há falha no cumprimento do dever informacional, agora especificamente falando sobre a inteligência artificial. Porque vejam só, uma falha no cumprimento desse dever informacional pode não ser imputada ao médico, mas sim ao fabricante. Porque se o médico funciona como um intermediário informacional, deverá ser observado no processo se esse fabricante cumpriu com o dever informacional perante o médico. Porque se nem o médico sabia que existia a possibilidade de um evento adverso nesses termos, então, nesse caso, o médico não pode também ser responsabilizado por essa falha no cumprimento do dever informacional. Bom, eu concluo aqui a minha exposição salientando que a atividade médica, ainda que valha-se da utilização da inteligência artificial, ela continua a exigir do profissional um posicionamento humanístico, dotado de pessoalidade, empatia e boa-fé. E por isso, sendo a inteligência artificial utilizada como um suporte para a tomada de decisões e não dotada de autonomia plena, o médico deve continuar a responder de forma subjetiva. E parafraseando aqui a doutora Andressa Gulin, médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a grande verdade é que a tecnologia é uma ferramenta. Dados ajudam a melhorar processos, mas o médico continua sendo um cuidador. E eu acrescento que ele não pode sofrer os ônus de uma responsabilidade objetiva por buscar o melhor para o seu paciente. E nós sabemos que, incontestavelmente, a inteligência artificial, ela traz muito mais benefícios do que ônus para esse paciente. Então, se o médico está ali observando o princípio da beneficência, impor a ele uma responsabilidade objetiva pode implicar, inclusive, na inviabilização do desenvolvimento da atividade médica. Bom, eu agradeço aqui a atenção de todos vocês e eu me coloco à disposição para perguntas e para o debate. Obrigada.